Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Viram aí a barraca? Hoje a nossa leitura é acampado. Eu estou em acampamento esses dias, mas quero fazer a leitura acampado aqui e vivendo um pouco desse cenário mais íntimo com a natureza, mais deixando a vida seguir numa direção diferente da direção que nos causa estresse, pesar, tristeza, mas respirar, né? Respirar alegria, respirar tranquilidade, mesmo tomando conta, sabendo de todas as coisas que nós temos conversado ao longo dessa leitura de Fahrenheit 451 e deste Mundo Perfeito, que é o nosso livro de hoje. Muito bem. Na leitura anterior, né, na leitura deste Mundo Perfeito anterior, nós vimos que o Ken nos bombardeou de perguntas, né, perguntas relacionadas a como o Unicomp se articulou, pensou, refletiu para construir o mundo que ele construiu. E nos deixou, né, a encargo também de colocar a reflexão como um ponto significativo, fulcral, íntimo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E essa provocação do Ken, né, para que a gente pergunte, para que a gente reflita, nos impactou, né, nos impactou muito. E agora ele continua o seu questionamento dentro do seu próprio mundo. E o que é que ele vai fazer, né? Ele dá sequência àquela leitura de mapas, né? Então ele procura mapas de 1951, ainda do século nosso passado, né? Século 20, e vai, né, estudando, burilando, mexendo, olhando minuciosamente cada parte daqueles mapas que ele vai encontrando no Museu Pré-U, e começa a perceber algo estranho nessa sua procura, que é o fato de pequenas partes do mapa, né? Pequenas partes do mapa pareciam recortadas, pareciam retiradas, remendadas, como ele diz, remendadas de modo a cada quadrado do mapa ser agora uma parte simplesmente azul, como se fosse mapa, né? E aí, por ser única e exclusivamente azul, como se fosse o mar, ele acha isso estranho, como se não houvesse terras, né, em volta do lugar que ele habita, do lugar que ele vive. E aí ele começa a duvidar, né? Será que o Unicomp fez isso propositalmente para que as pessoas acreditem que não há outros lugares a se recorrer para viver, para existir? E ele vai ali, né, circulando cada lugar, passando lanterna, né, para que ele pudesse enxergar o mapa cada vez mais com mais precisão. Encontra fotografias que eles faziam dos lugares, prisioneiros de celas, mostruários de dinheiro. Então ele vai, né, vai fazendo uma varrição no Museu Pré-U
para poder descobrir, né, o que estava ali por trás de tantas coisas camufladas. Não só nos mapas, mas também nos objetos. E aí ele começa a pensar até na possibilidade de que só se poderia saber a verdade se viajasse por todos os lugares. E ele pensou, né, viajar ele e a Lilás. Porque a Lilás é agora, né, uma possibilidade amorosa para o Ken. Eu percebi isso. E ele até sugere, né, será que a Lilás seria cúmplice minha, né? Já que ela tem o tratamento atenuado como eu. Até há um momento aqui, né, nesse momento aqui que ele está pesquisando nos mapas, que ele está muito próximo do dia de receber um tratamento, né, ou seja, de receber química. Faltam 2 dias. E ele consegue trocar com o setor de aplicação química e com o seu conselheiro, que é o Beto R.O., o dia que ele vai, né? Falta 2 dias, ele consegue ganhar mais 2 dias. Porque ele percebe que quanto mais tempo ele fica sem a química, né? Logicamente ele fica mais reflexivo, mais natural, mais, na linguagem jovial, antenado, né? Ele fica mais sagaz, ele fica mais perplexo com as coisas, né? A gente precisa ter muita lucidez, né, para ter perplexidade frente ao mundo, né, para olhar o mundo, para olhar uma amora, para olhar tantas coisas ao nosso redor, pontos de energia, churrasqueiras, né, e sentir a perplexidade de estar próximo dessas coisas, né? É preciso muita lucidez. Muito bem. E aí, ele ainda não chega a uma solução para descobrir, né, que terras são essas outras terras que foram camufladas pelo Unicomp. Ele até dá o nome de Baía da Estabilidade, que no mapa ela aparece como Baía de Bengala. E aí ele diz Baía da Estabilidade. Muito bem. E ele avança nesse conhecimento, né? Por exemplo, há um momento aqui que ele diz o verso do mapa, né, a contracapa do mapa, tinha nódoas escuras, mas nenhum furo que justificasse os remendos. Uma linha escrita em tinta marrom era apenas legível, de certo alguma espécie de número antigo chamado Windham MU72161. Pegou o mapa pelas pontas e retirou-o do vidro, virando-o pelo outro lado, e suspendeu-o acima da cabeça contra a luz clara do teto. Apareceram ilhas em todos os remendos. Aqui uma grande, Madagascar. Aqui um grupo de pequenas, Açores. O remendo da Baía da Estabilidade mostrava uma fila de 4 pequenas ilhas Andamão. Não se lembrava de ter visto nenhuma delas nos mapas de NPF. Tornou a colocar o mapa na moldura, voltado para cima, e pousou as mãos na mesa para examiná-lo. Sorriu ante aquela curiosidade da Preu, com seus 8 retângulos azuis quase invisíveis. Lilás pensou: espera aí, até que eu possa te contar esta. E aí ele vai, né? Vai estudando, verificando os mapas, vendo os lugares. Aparece a Argentina, aparece as ilhas de Falkland, aparece Santa Cruz, aparece as ilhas de Andamão, aparece
muitas ilhas. Eu preferi, né, avançar nesse sentido para que a gente não, que a gente pudesse, né, percorrer rapidamente esse estudo que ele faz. E assim ele segue, né, fazendo as pesquisas. E aqui já, nessa penúltima página, antes de encerrar esse trecho, ele diz: ladeada por membros da Cruz Vermelha na túnica, uma mulher com as vestes rasgadas e aos gritos estava sendo conduzida ao centro médico matriz. Eles a seguravam pelos braços, aparentemente empenhados em acalmá-la, mas ela continuava gritando. Curtos gritos estridentes e idênticos que repercutiam nas paredes dos edifícios e ecoavam ao longe na calada da noite. A mulher gritava sem parar e as paredes e a noite faziam coro. Esperou que a mulher e os membros que a conduziam entrassem no prédio, esperou mais um pouco enquanto os ecos distantes reduziam-se a silêncio e depois atravessou a rua devagar e também entrou. Cambaleou de encontro ao controle de entrada, fingindo perder o equilíbrio, batendo a pulseira por baixo da placa de metal e dirigiu-se lenta e normalmente a uma brilhante escada rolante. Pisou no primeiro degrau e subiu apoiado ao corrimão. Ainda ouviam-se os gritos da mulher no interior do prédio. As luzes do segundo andar estavam acesas. Um membro, passando pelo corredor com uma bandeja de copos, cumprimentou-o com a cabeça. Ele retribuiu o aceno. O terceiro e o quarto andares também estavam iluminados, mas a escada que levava ao quinto tinha sido desligada e lá em cima só havia trevas. Galgou os degraus, primeiro até o quinto andar, depois até o sexto. Percorreu de lanterna em punho o corredor do sexto andar, agora rapidamente e não devagar, passando pelas portas onde entrara em companhia dos dois médicos, a mulher que eu chamara de irmãozinho e o homem com cicatriz no rosto que não despregava os olhos de cima dele. Foi até o fim do corredor, projetando luz sobre a porta marcada 600A, chefe da divisão de quimioterapia. Atravessou a antessala e entrou no gabinete de Ray. A grande escrivaninha estava mais bem arrumada do que antes. O telecomputador arranhado, uma pilha de pastas de arquivo, recipiente de canetas e os dois pesa-papéis, o quadrado insólito e o redondo comum. Pegou este último, dizia a inscrição. E segurou aquele peso frio de metal laminado um instante na palma da mão. Depois largou ao lado da fotografia sorridente de Rei, quando o moço defronte da cúpula de vidro. Contornou a escrivaninha, abriu a gaveta do meio e procurou até encontrar uma lista com capa plástica que dava os nomes dos habitantes das redondezas. Esquadrinhou a meia coluna de Jesusês e achou Jesus HL 096260. A sua classificação era 080A. Sua residência G35, quarto 1744. Ora, o que aconteceu aqui? O Ken acabou de encontrar uma das pessoas que também vai fazer parte do grupo. Vamos guardar esse nome, pode ser que seja importante. Jesus HL 096260. Então o Ken vem avançando, né, nesse momento do livro, tanto nas suas pesquisas sobre como era o mundo, tanto na conquista de levar mais pessoas ao grupo. E é justamente com essa infinidade de pesquisa, com esse atendimento à necessidade que ele acredita que será reveladora de não mais se manter controlado pelo uniponto, que vai fazendo com que ele ganhe corpo dentro do seu novo grupo. Leitura da nossa parte de hoje, Pessoas Livros, estamos avançando com este mundo perfeito. Deixo aqui
o convite para vocês acamparem quando puderem, né? Façam isso. É especialmente bom, é especialmente saudável. Fazer leituras acampados em algum lugar. Experimentem. Grande abraço, até a próxima. Tchau.